O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Agora, Ana, você falou rapidamente do Botafogo, né? E você ter feito sua carreira em São Paulo no primeiro momento e tudo mais. E a galera do Botafogo, aqui rolou muito de... Pô, os jornalistas paulistas não conhecem o Botafogo. É verdade. É verdade. E ao contramão também. Também tem. Tem muito isso. Tipo, eu vou te dar um exemplo, tá? Rápido. Eu lembro que o Dudu tava pra ser eleito o melhor jogador do campeonato 2018. E eu tava numa reunião de pauta. E eu falei, gente, eu acho que a gente pode antecipar essa discussão. Era outubro, mais ou menos. Novembro. Pra o Dudu, melhor jogador do campeonato e tal. O Palmeiras era líder do campeonato. Foi campeão brasileiro, inclusive. Aí eu lembro que eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim, mas como assim Dudu vai ser o melhor do campeonato? Você está vendo o futebol do Cuejar? Aí tudo fez sentido pra mim, entendeu? Eu recebi um e-mail, tá? A pessoa me cobrou, Mas você tá vendo o futebol do Cuejar? Tô, e o Dudu é o melhor jogador do campeonato. Pois é. E eu lembro outra vez também que eu acho que o Flamengo, eu não lembro que time no Rio queria contratar o Rodriguinho. E aí a capa do jornal era assim, quem é o Rodriguinho? O que interessa, eu não lembro se era o Flamengo ou o Vasco, acho que era o Flamengo. O que interessa é o time X. Eu falei, cara, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2017. Então assim, tem isso. Tem isso. E eu acho mesmo. De bairrismo, né? E eu não sei se é só bairrismo, eu acho que é o tempo de acompanhar. Por exemplo, eu hoje acompanho muito mais o futebol carioca do que o futebol paulista. Assim, se você me perguntar hoje, eu sei mais sobre o Botafogo do que sobre o São Paulo, por exemplo, entendeu? Porque eu tô aqui, você tá na rua, na resenha, o cara do Botafogo tá conversando com você, o vascaíno tá conversando com você, na televisão passa os jogos do Rio de Janeiro, eu acabo sendo escalada pra fazer muito futebol carioca também. Então, eu acho que é uma coisa meio que normal, assim. A diferença você não pode se bastar por isso. Por que eu falo que é importante a nossa presença? Porque, assim, a gente vai estudar, cara. O estudo, ele é… Quantas e quantas vezes eu cheguei pra fazer jogo, o fulano fala assim pra mim… Fala você sobre esse time, porque eu só sei o outro, tá? Eu falo, cara, mas eu estudei os outros. Por que você estudou os dois também? Entendeu? Estuda também, cara. É só você abrir lá, entendeu? Então tem muito isso. E eu concordo com quem fala isso também do Botafogo. É o Botafogo na minha… Eu quero saber a sua avaliação. Botafogo, porque a galera fala assim, que é o… Fogão, cara. Segue o vice-líder porque o líder, ó. Isso aí, isso que eles gostam de ouvir. Segovinha. Tapetinho. Caiu no tapetinho. Agora, a galera fala, pô, Botafogo é o elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como tá lá, mas vai despencar daqui a pouco. O que você acha quando você ouve isso, analisando o elenco que tem no Botafogo? Assim? Tem que trocar de canal dos programas que você tá vendo. Tem hora que também… Pô, mas isso é muito, a galera cara. faz também, a gente conhece, faz pra dar uma bombada. Pô, né, muito, cara. O time Botafogo é horrível, esse elenco não sei o quê. Teve muito isso, assim. Cara, eu acho que não é por acaso você liderar tantas rodadas no início de Campeonato Brasileiro e se impondo diante de forças como o Flamengo, por exemplo. Ele fez um jogo contra o Flamengo, um clássico, trabalhei nesse clássico. Jogaço. Eles amassaram, assim. E num jogo muito complexo, né? Porque ele teve que se adaptar ao jogo ali, nas circunstâncias do jogo, e jogou muito. Tiquinho, Tietê, pô… O Tietê, cara. Brincou. Eu sou, assim, muito fã. Quando tá ligado, o Tietê, ele arruma o meio campo todo. Eu sou muito fã, assim. Ele é um cara muito intenso, assim, do futebol. E tem uma história de vida incrível também. O cara quase aposentou o futebol e volta, né? Ele é um fenômeno. Então, assim, eu não consigo falar assim… não, é um elefante um jabuti na árvore. Porque, assim, ninguém lidera um campeonato por acaso. Acontece que a nossa temporada é muito longa. Outubro costuma ser um mês muito difícil pro futebol brasileiro, porque tem muitas lesões, porque a gente vem de estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e o brasileiro. E outubro é um mês muito, muito difícil. A gente já viu times liderarem o campeonato, perde 3 jogadores e perde o campeonato. O Palmeiras do Muricy, gente. Palmeiras liderava o campeonato, perdeu 3 jogadores, Diego Souza, Maurício Ramos e Cleiton Xavier. É o Flamengo. E perdeu o título, assim, faltando algumas rodadas. Então, assim, claro que tem várias formas de perder um título. São Paulo do Diniz, por exemplo, era um elenco curto. O Diniz não teve contratação, ele trouxe o Luciano só pra aquele time. Então, assim, eu acho que a temporada é muito longa e ela é muito cruel. E os times que lideram o campeonato, eles são muito reféns do seu sucesso. O Corinthians, campeão com o Carille em 2017, ele passou um turno inteiro sem perder, ele vai perder um jogo pro Vitória.
E aí eu lembro que tem até o do Neto, vai perder o título pro Palmeiras! Porque o Palmeiras encosta mesmo no Corinthians. E o Corinthians não tinha um elenco brilhante, O Corinthians não tinha um elenco brilhante. Então eu acho que... Tu faz a relação desse Botafogo? A gente tem usado isso aqui no programa. Porque é uma liderança que hoje são 7 pontos pro Grêmio. E 8 pro Flamengo. Pro Flamengo. E no fim de semana tem Botafogo e Grêmio. Palmeiras e Flamengo pode aumentar se o Botafogo vencer o Grêmio. Exato. E eu acho que os times que estão abaixo... Nesse momento, tá? Pode ser que daqui um mês mude tudo. Nesse momento, eles não jogam pra tirar essa diferença. Acho que o Grêmio vem jogando muito bem, né? O Renato se renovou, né? Eu já sei que ele não gosta de falar isso, mas eu vou falar. Ele se reencontrou no Grêmio, né? Trouxe o time da Série B e remodelou o time. Tá hoje brigando pelo título. E ele sabe que ele tem essa dívida em buscar o título do Brasileiro. Mas nesse momento, o Botafogo tem um futebol físico. Demais. Eu falo que são as torres gêmeas, né? Todo mundo tem 1,85 m naquele time. Você olha do campo do Newton Santos, os caras são gigantescos, a linha de frente é muito alta, o meio campo que é um pouquinho mais baixo, mas os caras são muito fortes. Os zagueiros, o Adrielson, pra mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Pô, zagueiro fala isso. Não, cara. pra mim, hoje, ele, cara... Fora que ele brilha muito no meu cartola, né? Pontuador. Lucas Perry. Gente, faz o milagre. Ursão lá joga São Paulo muito. deixou escapulir, foi pro Náutico. Tava lá no Náutico. Aí tem Tiquinho Soares, né? Tiquinho. Artilheiro do Brasileirão. Artilheiro do Brasileirão. E um cara, assim... Forte. Construtor. Exatamente. E que ele move aquele time, né? O time tá difícil, tá amarrado, ele traz o time. Mas o que me preocupa muito é essa questão física, cara. Assim, e como é que esse time vai conseguir segurar durante muito tempo. Não só esse time, né? Eu falo sempre, outubro, pode marcar aí. Outubro é um mês crítico pro futebol brasileiro. Setembro, outubro. Porque começa a surgir muitas lesões. Então, assim, eu acho que administrar elenco é o grande diferencial dos treinadores no futebol brasileiro. E isso é um trabalho muito difícil. Por isso que os técnicos estrangeiros sofrem. Vitor Pereira sofreu muito no Corinthians no ano passado. Porque até você entender os deslocamentos, o que você tá fazendo, né? Mas sofreu muito no Flamengo também. O Flamengo que sofreu com ele no caso, né, gente? Desculpa. Não podia deixar essa passar. O Flamengo que sofreu com o Vitor Pereira. Pô, isso aí foi bizarro. Esse físico também que tá derrubou tanto o Fluminense do... Fernando Diniz. Completamente. Né? Derrubou contusões. Próprio estado físico mesmo dos jogadores pra aguentar aquele ritmo do Diniz. E é muito intenso. É muito intenso, né? Acho que o Fluminense chegou no auge antes, né? Cara, se a gente tivesse futebol aqui no Brasil, assim, 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, eu acho que ia ser eu jogando contra, né? Porque eu trabalho na emissora, né? Mas eu acho que ia ser Eu acho que tem formas de você reformular esse calendário sem prejudicar ninguém. Nem os clubes, nem quem transmite, nem o torcedor. Né? Mas é isso, eu acho que acaba pesando um pouco. Só passando, porque a gente brincou aqui quando falou do Botafogo, do tapetinho, né? Porque a gente entrou numa discussão, assim, São Paulo tem debatido muito isso ontem mesmo, de novo, reclamou do gramado. O gramado Maracanã é horrível. O Gabigol brigou com o Marcos Braz reclamando do gramado. Aí tem uma discussão, tem gente que acha que é pecado pensar em gramado sintético. Temos os casos no Brasil com gramado sintético, Palmeiras, o híbrido do Corinthians, Arena da Baixada, o Botafogo botou. Muito bom. Você acha tranquilo? Se pode botar, melhor qualidade que ponha, ou acha que é como o Zico falou, será um pecado, por exemplo, se o Maracanã virar gramado sintético? Cara, eu não sou nada ortodoxa com isso, assim. Eu acho que se o futebol vai ser melhor jogado e o gramado vai ser melhor tratado tendo um gramado híbrido, sintético, eu acho que vale a pena. Agora, os clubes não colocam na sua conta do mês o custo de a manutenção de um bom gramado. Vou trazer um bom gramado aqui. O Beira-Rio, gente. É verdade. O Beira-Rio é um puta gramado. Sim. Um puta estádio e um puta gramado. Então, assim, como é que um clube consegue administrar um gramado como o Beira-Rio e outros clubes não? Então, assim, eu acho que tem que começar a entrar nos custos dos clubes. Como é que vai gerenciar? Senão, assim, a gente vai ter uma mudança muito significativa se todos os clubes no Brasil começarem a migrar pro gramado sintético. Eu acho que isso a longo prazo pode ter um impacto no nosso modelo de jogo. Quando você vai para outras competições, Libertadores, por exemplo, você vai jogar em Alcas, pastinho, né? Num gramado mais difícil. Então, eu acho que eu não sou ortodoxa em relação a isso, mas eu gostaria que os clubes pensassem melhor financeiramente o custo de ter um bom estádio, um bom gramado, porque tem como ter um bom gramado. O Beira-Rio tá aí pra mostrar isso, né? Sim. O Pacaembu, durante muitos anos. Morumbi, né? Morumbi, aqui, exatamente. A Amanda, que mandou o superchat, falou, Morumbi tem um excelente gramado.
O Gabriel de Jesus botou a Vila Belmiro, tem um gramado excelente também, historicamente, Exato. né? A Ana citou o Beira-Rio. É verdade, eu acho que o caso do Maracanã, que não é particular, né? Eu acho que pra não ficar essa drenando dinheiro desse jeito e nunca resolve. Não, e feio, né, gente? Eu acho uma solução. Solução. Solução.